Mateus 27, 43. Vamos ler, deixa eu pegar do 32 aqui em diante. E quando saiu encontrado um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram e levaram a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram a beber vinhos misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram o sol, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram o sol. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu me destróis no tempo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, como os escribas, anciões, fariseus, e os fariseus escarnecendo diziam: salvou os outros, esse mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre agora, se o ama, porque diz: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto dos salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6 houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Senhor, nós queremos esta hora, Pai, entregar diante do Senhor as nossas vidas, queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Sabe, Senhor Deus, nós sabemos que as lutas são intensas, mas o Senhor de todas elas nos guarda. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra, pedimos ao Senhor a tua direção, pedimos ao Senhor desta Deus que venha agir e operar em nós, tanto o teu querer quanto o teu efetuar. E que a tua palavra, Deus, ela possa encontrar lugar em nossos corações para o louvor da tua glória. Muito obrigado, Senhor Deus, nós te agradecemos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças a Deus. Versículo 46 diz: e perto da nós clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Parece que Deus esqueceu do momento tão crucial, né? Daquele momento tão glorioso, porque ali agora era o triunfo da igreja, era o propósito de Deus se cumprindo, era o que Deus agora tinha para a sua igreja, era Deus agora cumprindo o seu propósito, era o que Deus estava fazendo em favor da sua igreja. Entregou-se aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele pagando agora a carta de dívida, ele pagou toda a dívida que nós tínhamos, tudo aquilo que era de acusação, tudo aquilo que era para ser nos lançado em prisões, tudo aquilo que nos aprisionava, tudo aquilo que estava nos acorrentando, tudo aquilo que estava nos pressionando, tudo aquilo que era de ruim, tudo aquilo que era nosso, agora estava sendo pago o alto preço de que foi lá na cruz do Calvário. E era Cristo pagando o nosso preço quando ele se entregou lá na cruz do Calvário. Mas aquilo agora era uma tensão muito grande, porque agora havia tantos ali para acusar, todos queriam que Jesus se salvasse, saísse daquela posição, né, para que o plano então do diabo se cumprisse, que era o não pagamento daquela
daquele preço, daquela dívida que havia de nós para com o pecado. Então o que mais que o diabo queria era que Jesus não pagasse essa dívida, que ele descesse da cruz. Mas o Senhor não desceu da cruz. O Senhor pagou a dívida. O Senhor pagou. O Senhor agora disse ao diabo que agora não havia nenhuma carta de dívida, porque toda essa carta de dívida agora já tinha sido paga, não havia fatura nenhuma para ser paga, sem restrição nenhuma. Agora nós somos livres para adorar o Senhor. E agora nós somos livres para glorificar e exaltar ao Senhor. Mas naquele momento houve um clamor, naquele momento houve uma palavra, e Jesus dizendo: Senhor, Senhor, né? E perto da hora do ano, o próprio Jesus exclama agora, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Faltou a confiança em Cristo? Havia agora desconfiança daquele que começou a boa obra. Ele conhecia, ele sabia do propósito que Deus tinha, ele sabia do propósito do conselho Pai, Filho e Espírito Santo. Foi ele que se doou para que essa carta de dívida fosse paga. Ele pagou essa carta. Então Jesus traz uma palavra agora que vai nos trazer agora um diferencial para as nossas vidas. Quando nós estamos atravessando os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, traz sobre nós aquele momento que nos pensa que faz retroceder, né? E aí nós nos perguntamos a nós mesmos, nós começamos a orar, a gente começa a interceder, e a gente parece que não vê o que está acontecendo, parece que a gente não vê a situação sendo resolvida, e aí parece que agora esse aqui é o nosso clamor. Porque aqui não faltou a confiança de Cristo para com o Senhor. Ele simplesmente estava clamando, porque esse era o sussurro da carne. Mas no final ele diz: não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Então, quando nós passamos agora pelos momentos tão difíceis das nossas vidas, parece que esse aqui é o nosso discurso. Quando você passa pelas dificuldades, quando você vê as coisas, parece que meio que empenando, qual é o seu discurso? Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque nós queremos ver a solução, nós queremos ver o quê? A resolução, queremos ver o cumprimento, queremos ver o problema sendo resolvido, e parece que agora eu tenho que seguir, então eu vou seguir, porque Deus já resolveu aqui, então eu vou continuar. Não, independente de qualquer situação, Jesus disse assim: não seja feita a minha vontade, mas porém a tua vontade. O que Jesus ensina é que mesmo diante da situação, Jesus não parou e prosseguiu. O nosso discurso diante da dificuldade, diante dos obstáculos, ele traz para nós agora: ou eu vou, ou eu volto. Né? Ou eu vou, ou eu volto. Quando Deus se cala, e aqui Deus, ele vira o rosto, e quando Deus vira o rosto, e ele se calou, ele não foi porque, na verdade, Jesus, o Senhor, esqueceu Jesus lá na cruz. Quando Deus se calou diante da palavra que Cristo deu, ele estava simplesmente não estava suportando o tamanho, o peso do pecado que estava sendo depositado em Cristo. Não porque o Senhor nos abandonou. Deus não nos abandonou. Naquele momento ali, Jesus não foi abandonado. Ele não foi esquecido na cruz. E diante das situações que você tem passado, o Senhor também não tem te esquecido. Então, quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando em nosso favor. E a gente sempre ouve isso, né? A gente sempre ouve isso: olha, quando Deus se cala é porque Ele está trabalhando em seu favor. A gente usa isso muito como uma evangelização. Quando nós estamos evangelizando alguém, a gente fala: olha, Deus está no controle. Olha, quando Deus se cala aí, é porque Ele está trabalhando em seu favor. Verdade, querido. Quando Deus se cala, Ele tem um objetivo. Primeiro, de provar o nosso caráter. Por quê, amado? Porque o nosso caráter está
formado em Deus. O que é um caráter formado em Deus, irmão? O que é um caráter formado em Deus? Então, como eu não posso recuar, Deus está formando o não recuar no meu caráter. Então, o meu caráter consiste em não recuar. O meu caráter está sendo formado na sabedoria. O meu caráter é ser sábio em Cristo. O meu caráter é não retroceder. O meu caráter ele não é duvidoso. Uma hora eu vou e uma hora eu volto. Uma hora eu sigo, uma hora eu recuo. Uma hora eu sou sábio, outra hora eu não sou sábio. Uma hora eu profetizo, outra hora eu não profetizo. Uma hora eu obedeço, outra hora eu não obedeço. Uma hora eu olho para Jesus e outra hora eu não olho para Jesus. O que é isso? Isso é o caráter duvidoso de Cristo que está sendo formado em mim. E o caráter de Cristo que está sendo formado em mim, ele precisa ser progressivo. Eu vou para frente, eu vou para o alto, eu sigo em frente. O problema está à frente, a dificuldade está à frente, o caminho é penoso, o caminho é espinho, mas eu vou, porque o Senhor formou em mim um caráter que não é duvidoso, mas que em todo tempo confia plenamente de que o alvo está certo e o caminho está correto. Então, quando Deus se cala, Ele tem o objetivo de provar o nosso caráter. Quando Deus se cala, é porque não estamos ouvindo a sua voz. Quando Deus se cala, não estamos ouvindo a sua voz. E não podemos ser desprovidos de humildade, porque Deus está agindo em nosso favor. Ele tem o objetivo de provar esse caráter. Então Deus está provando. Quando Deus se cala diante de tudo aquilo que você quer que Ele traga logo de imediato uma palavra, Ele está calado. Por quê, amado? Porque Ele está provando o seu caráter. Até onde você vai? Até onde você vai chegar? E se você vai titubear, se você vai retroceder, se você vai passar pela propina, se você vai, deixar o negócio de meio de banda. Então Deus, em todo tempo, Ele está provando o nosso caráter. Ele precisa provar o nosso caráter. Quando Deus se cala, Ele quer provar o nível do nosso caráter e da nossa fidelidade. Segundo aos Coríntios, no capítulo 7, segundo aos Coríntios 7, ele diz assim, 7:9. Agora fogo, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em nenhuma coisa, nem alguma coisa, ou em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Né? Então, Deus, Ele se cala porque Ele está provando o nível da nossa fidelidade. Então, quando nós somos conquistados, passando pelas situações que parece que está nos comprimindo, Deus está provando a nossa fidelidade. Por quê, amado? Porque às vezes nós somos e às vezes nós não somos. Uma vez eu estou cheio de gás, outra hora eu estou cheio de estou sem gás. Uma hora eu estou focando, outra hora eu estou vazio. Uma hora eu vou, outra hora eu também não vou. Então que fidelidade é essa? Então isso é difícil, porque quando Deus se cala, amado, isso gera em nós uma angústia. Eu já tive momentos na minha vida que eu perguntei assim, Deus, por que o Senhor se calou comigo? Eu preciso, tem momentos que eu tenho umas horas que eu fico assim, meu Deus, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra, eu preciso que o Senhor fale alguma coisa. Não, Deus não precisa falar. Sabe por quê, amado? Porque eu já sei de que Deus é o Senhor da minha vida. Tem horas que eu preciso, ai meu Deus, eu preciso que alguém fale, eu preciso que alguém fale alguma coisa para mim. Não! Quando Deus se cala para nós, é porque Ele sabe o que está fazendo. E aí eu preciso o que, amado? Confiar mais em Deus.
Por exemplo, na sexta para o sábado, Davi dormiu em casa lá, na casa da avó dele. Eu estava perto. Falei, vai lá para casa. Não, meu pai, deixa na casa da minha avó, porque eu sabia que ele queria ir para o ar-condicionado. Mas eu falei, ó, cuidado. Então isso, o que agora ele tinha de facilidades, ele entendeu que é em Deus, de que ele não estava só, de que Deus estava com ele, e que gerou nele o quê? Que tinha que gerar nele agora fidelidade. Para quê? Para ele não quebrar uma palavra que eu tinha dito para ele. Cuidado, vá dormir cedo. Então quando Deus se cala, sabe, amado, e que eu fico parecendo que eu estou sem uma... Não, Deus está ali. Agora, o que vai gerar, o que vai focar em nós agora, sabe o que é? É o que eu vou fazer daí para frente. Se quando Deus se cala, me gera uma angústia muito grande, eu preciso vencer a minha angústia. Eu preciso vencer o silêncio de Deus. Então o que Deus precisa, o que você precisa, é vencer o silêncio de Deus, porque eu sei que o nosso Deus está trabalhando poderosamente em meu favor. Mas e eu? Você lembra do povo de Israel? Quando Moisés subiu para falar com Deus no monte, lembra? E quem ficou com o povo lá embaixo? Arão, seu irmão. O que o povo pensou? Ih, faz tempo que Arão subiu, Moisés subiu, e não vai descer mais não, rapaz. Rapaz, vamos fazer com Deus aí para nós aí. Pega aí os ouros aí, esses brincos, essas pulseiras, essa mulher aí. Pega atrás tudo aí. Vamos derreter, vamos fazer logo um bezerrão aí. E é um Deus, e vamos instituir como Deus nosso. Ali Deus estava silenciado com o povo. E no momento que Deus silenciou aquele povo, o que aconteceu com eles, amado? Eles acharam que Deus tinha esquecido deles. E o que aconteceu com eles? Corromperam-se. Então Davi poderia, no tempo que ele ficou naquela sexta-feira, ter se corrompido por qualquer outra coisa, e que eu não sei. Deus esqueceu de mim mesmo, então eu vou fazer tudo que eu fazia. E aí, não queira chamar a atenção de Deus fazendo aquilo que é errado. Chame a atenção de Deus, no silêncio de Deus, cumprindo o propósito dele na sua vida. Não é? Quando eu era menino, minha mãe saía, eu ficava doido para comer açúcar com farinha, aquele negócio todo. Eu sabia que depois da comida, né, tinha uma sobrazinha daquela carne, aquele frango que botava para guardar para a janta. Eu não conseguia esperar a janta. Mas eu não podia ir lá pegar, sabe por quê, mano? Porque minha mãe estava lá, hein? Vira e mexe, minha mãe vinha, olhava, né? E eu ciscava de um lado, ciscava do outro, doido para minha mãe sair. Quando minha mãe fala, meu filho, vou ali, eu digo, vai, minha mãe, Deus é contigo. Minha mãe fechava a porta e saía. Meu irmão, eu ia lá, metia a mão no frango, comia, aí dava aquela mexadinha, né? Aí aquela coisa do frango, dava aquela juntada assim. Aí se minha mãe fosse contabilizar, vai ficar tudo no lugar. Mentira, eu comi um pedaço e me ajustaram no resto do frango. Hein? Quantos de vocês já fizeram isso aqui na vida de mamãe? Já. Um dia meu pai jogou na Mega Sena lá, muitos anos jogou na loteria esportiva, aquela da zebrinha. Minha mãe fez carne frita. Sabe o que aconteceu, mano? Toda hora meu pai, eita, ganhei! Aí, toda minha mãe ganhava, então, ganhei! Aí eu ia lá no vídeo, e tinha uma carne frita comigo, voltava e eu, e meu pai lá ligado, minha mãe ligada, minha irmã, meu irmão, tudo ligado, conferido com meu pai. Aí, fulano, meu pai, tá aqui inteiro! Aí eu também! E um pouquinho mais. Teve uma hora que estava todo. Aí, naquela época, meu pai, milhões de pessoas, meu pai ganhou. Ficou uma alegria. Quando deu o resultado, não sei quantas mil pessoas ganharam no Brasil inteiro. Aí, quando falou o valor, ganhou, como coisa assim, ganhou 80, 90 reais cada um. E eu já tinha bombado na minha cabeça o quê? Vou continuar ficando.
vamos lá, vamos comer isso aqui, vai dar essa carne viva. Aí eu vi olhando, só ouvi meu pai falar assim, mulher, bote minha janta aí, que esse negócio não deu nada. Quando minha mãe chegou lá para ela, que olhou, não tinha nada. Eu já tinha comido tudo, não deu nem para esconder. Então, no silêncio de Deus, cumpra o propósito dele, mas não se esconda dele, não faça aquilo que não é a vontade dele na sua vida. Porque no silêncio de Deus, sabe o que gera nosso coração? Deus me esqueceu. Quando você disser aqui, Deus me abandonou, Deus nem olha mais para mim. A gente começa a esquecer tudo que Deus nos prometeu. A gente começa a esquecer tudo que Deus já nos deu como garantia, como herança, como promessa. Mas é no silêncio dele que ele está querendo, sabe o quê? Provar o quê? A sua fidelidade, o seu caráter. Para quê? Para você não se corromper. Para você não se corromper com pecados. Com aquilo que não é a vontade de Deus. Então quando Deus fala, você permanece em fidelidade. Mas quando Deus fica em silêncio, sabe o quê? O que é que você faz no silêncio de Deus, querido? Ou você acha que Deus também se ausentou e ele virou o rosto para você? Pelo contrário, a Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre a terra, procurando o céu e a terra para que habite com ele. O habitar dele começa onde, querido? Aqui onde você está. Aonde você vive, no seu lar, na sua casa, em tudo que você faz. A habitação de Deus está onde você é fiel. Se você não consegue ser fiel, não pode ser a habitação de Deus. Se você se esconde de Deus, não pode ter a habitação de Deus. A habitação de Deus está e consiste na fidelidade que nós temos com Ele. Quando Deus se cala, Ele quer provar o nível do nosso caráter, da nossa fidelidade. Não é porque eu sou conquistado. Quando eu sou conquistado, eu sei que Deus também está permitindo para quê, amado? Para poder, sabe, equilibrar, colocar no lugar, ajustar tudo aquilo que é e daquilo que faz parte da minha vida com Ele, de relacionamento com Ele. Deus tem procurado pessoas que querem viver o nível de fidelidade com Ele. E isso eu tenho que querer, querido. Então eu tenho que chegar na geladeira e olhar aquele filé mignon todo que sobrou do almoço, eu tenho que olhar para ele e dizer para ele assim, eu posso te comer, mas eu não vou comer você, porque vai faltar de noite para o jantar do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e eu também. Não posso ser um egoísta só para comer tudo sozinho. Porque quando nós atropelamos o silêncio de Deus, nós vivemos um egoísmo pessoal e total. Sansão não teve firmeza e fidelidade com Deus. Talvez em algumas circunstâncias da vida, nós somos iguais ao povo de Israel lá no deserto. Mesma coisa. Sansão não guardou isso. Deus tinha dado uma palavra e Deus silenciou. Mas no momento que ele não ouve Deus, ele agora se corrompe. Quando você ouve Deus, o que é que você faz? Quando Deus se cala para você, o que é que você faz? Quando você não ouve a voz de Deus, o que é que você faz? Vamos lá, presta atenção. O que mais preocupa é que quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente se corrompe. Quanto mais quando a gente não ouve. Quando Deus se cala, é porque Ele está procurando, está provando o nosso caráter, porque a nossa lição é que vai ser revelada a nossa intenção. Então os dons chamam a atenção dos homens e o caráter chama a atenção de Deus. O que tem que chamar a atenção de Deus não é os dons, é o seu caráter. Os dons podemos exercer até sem caráter. Mas o que chama a atenção de Deus não são os seus dons, é o seu caráter. E isso é que chama a atenção de Deus. Porque Deus fica quieto quando porque Deus fica quieto quando chamamos por Ele. Quando você chama por Ele, fica quieto. Porque Ele sempre espera uma atitude sua. Então quando você chama Deus, eu preciso de uma palavra de Deus, e agora
agora? E agora? Senhor, eu preciso de uma palavra sua. E Deus silencia. O que é que Deus quer de você? Atitude. Por que, amado? Porque você não está só. Porque você não vai fazer aquilo que você não sabe. Nós temos que colocar em prática tudo aquilo que Deus já nos deu. Tudo aquilo que Deus nos ensinou. Deus nos ensinou a Sansão. Deus disse a Sansão que ia acontecer com ele, que ele era nazireu, um homem separado, que era um homem de Deus, que ninguém poderia mexer com ele. Ele já sabia, mas ele se corrompeu. Então Deus queria dele era atitude. Era não ter se entregado como ele se entregou. E às vezes, a gente, quando Deus silencia, a gente perde a atitude. Você tem que ter atitude. Quando Deus silenciou para Paulo do espinho da carne, Paulo não pediu para tirar o espinho dele. Ele insistiu tanto que Deus disse não. E a graça te basta. Pronto, foi a resposta de Deus. Quando Deus pegou José e colocou a homem no cárcere, Deus silenciou para ele. E o que aconteceu com José, amado? José teve atitude. Teve atitude. E quando ele teve no cárcere lá, que ele teve com o copeiro do rei, e quando o copeiro foi restituído no seu lugar, ele disse: lembra de mim. O que aconteceu com o copeiro, querido? Esqueceu dele. Mas não faltou atitude nele. Ele não foi desamparado em momento nenhum. Ele não ficou na masmorra lá dizendo: rapaz, brincadeira, rapaz. Eu ajudei tanto aquele cabra lá, rapaz. Eu disse para ele, e agora que tem a oportunidade de sair, ele nem lembrou de mim. Não, amado. Ele permaneceu aonde? Na posição que Deus queria que ele ficasse. E o que é que Deus fez com a vida de José, querido? Restituiu, porque ele teve atitude e o seu caráter foi provado por Deus quando Deus estava em silêncio, quando levou ele para a masmorra. Ele não questionou Deus, ele não murmurou de Deus, pelo contrário, ele aguardou no silêncio de Deus, porque ele sabia que Deus tinha vitória na sua vida. O José ficou pensando lá, tamanho da omissão do copeiro, quando foi recuperado no seu serviço, e não lembrou dele. Então, sem nos entender, Deus estava trabalhando nele para cumprir o seu propósito. Quando Deus está calado, é porque Deus está trabalhando no seu caráter. Mas quando você não entende isso, você se corrompe. Então, quando Deus silenciar para você, quando você perceber que Deus está no silêncio para a sua vida, é porque Ele está